Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto especial pelo 141º natalício de Meixo Sama da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Oração do culto do natalício de Meixo Sama. Mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, perante vós e em nome do humilde servidor, Caso Eduardo Luciu, Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, em profunda e ardorosa reverência, elevo até vós esta oração. 23 de dezembro, nesta data sagrada e de profundo significado, celebramos o natalício de Meixo Sama, que veio a este mundo com a grandiosa missão de salvar a humanidade e estabelecer o paraíso terrestre. Hoje, reunimos-nos diante de vós para agradecer toda a proteção e bênçãos recebidas ao longo do ano e pela indescritível felicidade de termos conhecido Meixo Sama, que nos revelou a verdade e trouxe a vossa luz às nossas vidas. Através de incontáveis milagres, Meixo Sama fez-nos reconhecer e acreditar na existência do espírito e do mundo espiritual, conduzindo-nos ao caminho do espiritualismo e altruísmo, utilizando-nos como seus instrumentos na salvação das pessoas e na construção do paraíso terrestre. Meixo Sama purifica o nosso espírito e promove o polimento e elevação da nossa alma, transformando os nossos destinos. Cientes de que o servir à obra divina é o caminho da nossa salvação, rogamos que envolva a humanidade em vossa luz e amor, e que, unidos num só corpo e sem nos desviar do caminho, tenhamos a permissão de praticar os ensinamentos da verdade e cumprir dignamente a missão que recebemos de vós. Assim vos pedimos humildemente. Vitória de gratidão pelo chefe cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Luciu. Sentados e acompanhem a oração em reverência. Ofertório de gratidão pelo representante dos participantes, Ministro Alexandre Pedro dos Anjos Roque Silva. Queira levantar-se, por favor, e acompanhem em reverência.
Oração ao Matsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Taka amahara ni kanzu marimasu. Kamorogi kamoromi no mikoto mochite. Sumemi oya kamo izanagi no mikoto. Chino himu kano tachi hana no. Odono ahagi hara ni misogi hara itama otoki narimaseru. Harai dono o kami tachi moro moro no maga totsumi kegare o. Harai tamae kiyome tamae tomao sukoto no yoshio. Matsu kami kunitsu kami yao yorozu no mitachi tomoni. Ame no fuchi koma no mimi furitatete kikoshime seto kashikomi momaosu. Uya shikuo momiru ni seson kanze ombosatsu konodo ni amorase tamai komyo nyorai to genji o shinmiro kutokashi guse no mikami to narase tamaite daisen sanzen sekai no sandoku omeshi Gojoku o kiyome hiyako seiman oku isai shujo no dainengan komyo joraku eigo no jupo sekai o narashimete gofu uju no kuruinaku Fukukaze edamo narasunaki miroko no mio oumi tamao morio mohen no dainjihini tenmara setsumo matsuroite shoaku jaho wa aratamari Yasharyo jinmo gedatsu nashi shozen bushin koto gotoku sono kokoro zashi o toguro nari sansen somoku koto gotoku mikami no itoku ni nabi kaite Jochu gyo no sue mademo mina sono tokoro o ezaru nashi masani kore shibiji so sekai nite karyo binga wa sora ni mai zoyom ten ni tanabi keba Banka fukui kuchini konji
Shinden yokuro sosori tachi, Gose no miyakata kasumi tsutsu, Kogane no iraka sansanto, Hiniteri eizuko keiwa, Genimo tengo kura kudonari, Gokoku minori te kura nimichi, Sonadori utakani amegasita, Iketoshi keru moro moro no, Eragini giwa kwe wa, Tsutsura urani michi watari, Nito kunito no sakai naku, Hitogu sata chino nikoshimiya, Isakai go tomo yume tokie, Eten shikai o shinabete, Miroku no mite niki itsu sare, Jinji no mimune ni idakarein, Warera ga hibi no segio nimo, Myocho tamai shinkakuo, Ese shimeyo wa tomi sakae, Yuai wa naga kumuia kuni, Zento kuko o kasane sase, Fukuju kai muryo no dai kodoku, Tare sase tamae mashimase to, Nenju shingeza tonshu, Kifukurai hai negima osu. Miroku mikami mamori mae saki hae tamae. Miroku mikami mamori tamae saki hae tamae. Osie mio yanushi no kami, Mamori tamae saki hae tamae, Osie mio yanushi no kami, Mamori tamae saki hae tamae. Tamachi haemase, Kanagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era, a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama.
Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. A pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queira sentar-se, por favor. Receberemos Jorei.
término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. A minha luz. Com relação ao budismo, escrevi até hoje muitas coisas que ninguém havia explicado. Obviamente, obtive todo este conhecimento através de revelação divina, o que deve surpreender aqueles que as lerem. Neste sentido, a razão pela qual Deus não esclareceu isto até agora tem a ver com o momento oportuno que, como disse anteriormente, é a grande época de transição da Era da Noite para a Era do Dia. Por outras palavras, trata-se do desaparecimento do mundo da noite, ou seja, o mundo das trevas e da ignorância que perdurou por muito tempo, e a aproximação do mundo do dia, isto é, o mundo da luz do sol radiante. Entretanto, apesar da escuridão da noite, com a luz da lua podia-se ver algo até certo ponto, e os seres humanos iam-se contentando com isso. Trata-se do que ensina o Shinyo da lua, que corresponde ao budismo. Como dito acima, a luz da lua não permite que se veja nitidamente, por ser ténue, já que a sua luminosidade é cerca de 60 vezes mais fraca que a luz do sol. Assim, é óbvio que nada seja totalmente nítido durante a noite. O mesmo acontecia com a religião na Era da Noite e, por esse motivo, era natural que os seres humanos estivessem completamente desorientados, não lhes sendo possível obter a verdadeira paz e esclarecimento espiritual. Sob a luz solar com a chegada do dia, tudo sobre a face da Terra se tornará claro e evidente, razão pela qual o que é incompreensível deixará de existir. Portanto, é óbvio que eu compreendo tudo, pois serei o construtor da civilização do dia. Sendo assim, é necessário aprofundar ainda mais sobre a minha relação com o mundo do dia. Noutras palavras, está alojada no interior do meu corpo uma bola de luz intensa, conhecida desde a antiguidade como a Pedra de Cintamani. Já elucidei isso antes, mas vou escrever mais detalhes acerca dessa luz. Em primeiro lugar, certamente pensarão que luz é algo que se refere ao próprio Sol, mas não é bem assim. Na verdade, trata-se da combinação do Sol e da Lua. Desta maneira, uma vez que estes dois elementos opostos são a essência da luz, o facto de ela estar alojada dentro do meu corpo faz com que lhe seja acrescentado o elemento terra do corpo físico. Por este motivo, forma-se a trilogia entre os elementos fogo, água e terra. No entanto, isso não significa que as pessoas comuns sejam constituídas apenas deste último elemento. Todas elas também possuem luz, porém, esta é pequena e fraca. Por outro lado, a força da luz que existe em mim é extremamente grande, chegando a ser milhares ou milhões de vezes superior à de uma pessoa comum, ou talvez seja infinita. Pode-se dizer que é uma força inimaginável, mesmo porque estou agora a escrever diariamente 3 ideogramas, Oricari, Cômio e Daicômio. Ao colocar-se um deles junto ao peito, manifesta-se imediatamente a força capaz de curar as doenças. Ela nada mais é do que a luz irradiada a partir destes ideogramas. Entretanto, nunca precisei de rezar ou fazer qualquer coisa especial para caligrafá-los. Escrevo simplesmente com rapidez, uma folha de cada vez, em média são necessários 7 segundos para cada folha e, por esse motivo, escrevo facilmente cerca de 500 por hora.
A doença de milhares de pessoas pode ser curada com apenas essa folha de papel, mesmo que Dorovantos conceda aos milhares ou milhões, a sua eficácia continuará a ser a mesma. Logo, com isso, poder-se-á imaginar a força da luz que possuo. É impossível que um ser como eu, que possui uma força tão extraordinária, não compreenda todas as coisas. Como os fiéis sabem muito bem, jamais fiquei sem resposta para qualquer pergunta que me é dirigida. Mesmo no caso de pessoas que, em locais distantes, preocupadas com o sofrimento de uma doença, me enviam telegramas a solicitar-me proteção, muitas delas obtêm a graça apenas com esse pedido. Isso ocorre porque, quando escuto o problema, a minha luz subdivide-se e liga-se a essas pessoas que recebem dessa maneira a graça por meio do elo espiritual. Dessa forma, a luz passa a ter uma intensidade milhões de vezes maior e é irradiada até aos locais mais distantes, para me conectar com essas pessoas. Para melhor compreensão, seria como se eu irradiasse balas de luz. Nem sequer preciso mencionar que a diferença entre elas e os projéteis comuns consiste no facto destes últimos serem limitados e matarem as pessoas, enquanto as minhas são ilimitadas e dão vida. Esta é apenas uma explicação geral da minha força, já que não é fácil esclarecê-la na totalidade. O ideal seria, mais do que tudo, acompanhar atentamente o trabalho que vou realizar daqui para a frente, que não é algo impossível de compreender a quem raciocinar. Na perspectiva da fé, é algo que corresponde tanto ao corpo como ao espírito. Neste sentido, os membros devem poli-los e fazer com que eles fiquem sem nuvens espirituais, pois com isso será possível alcançar a perfeita iluminação para compreender a minha força e a virtude dos meus atos. Revista Chijo Tengoku, número 36, 25 de maio de 1952. Leitura da experiência de fé de Glória Shiromizu. Chamo Glória Shiromizu, sou membro desde criança, pois nasci numa família messiânica e atualmente dedico no núcleo de Jorei de Barcelona. Em julho deste ano celebrou-se na Argentina o 70º aniversário da chegada do primeiro Ohikari à América Latina. O presente testemunho destina-se a contar a história da minha mãe pioneira na fé messiânica naquele país. No livro Meishu-sama e os Pioneiros, editado pela Igreja Messiânica Mundial do Japão, consta o seguinte relato. Por volta de 1942, quando o Japão estava na Segunda Guerra Mundial, Meishu-sama, além dos membros em geral, encontrava-se também com pessoas da alta sociedade, artistas, intelectuais e inclusive alguns militares. Entre eles, o contra-almirante Sokichi Nonoyama e que, juntamente com a sua esposa Kie, dedicavam ativamente na difusão da fé messiânica. Em abril de 1943, a senhora Kie acompanhou o seu marido Sokichi, que fora transferido para o 51º Arsenal Aeronaval, base militar japonesa que se situava na Coreia. Nesse local, eles encaminhavam um grande número de pessoas e outorgaram o Ohikari a soldados, civis e às suas famílias. Uma dessas pessoas foi a minha mãe, Noriko Shiromizu, posteriormente pioneira da nossa igreja na Argentina. Ela nasceu na Coreia em 1924, sendo a mais velha de 9 irmãos. Os meus pais foram destacados pelo governo japonês à Coreia, que naquela época era território ocupado pelo Império Japonês.
Licenciou-se em magistratura e começou a lecionar, mas com o eclodir da guerra passou a servir como funcionária administrativa da Marinha. Foi lá que conheceu o contra-almirante Nonoyama, que a encarregou de copiar alguns escritos, pois tinha uma bela caligrafia e na época não havia máquina fotocopiadora. Ao fazê-lo, ficou impressionada com a profundidade desses textos que, na verdade, eram os ensinamentos de Deus revelados a Meishu-sama. O seu superior orientou-a sobre a importância de receber o Ohikari, como preparação para uma nova era que estava por vir, segundo os divinos ensinamentos. Em agosto de 1945, terminada a guerra, o meu avô materno, que também era membro, foi designado para organizar o regresso dos japoneses para o Japão. Na primeira viagem, no navio da Marinha, entre tantas pessoas iriam também os meus tios maternos, ainda crianças, pois antes do embarque, um deles começou a ter febre muito alta que não cedia. A minha mãe, ao ir ao escritório do seu superior para se despedir, encontrou-se com a senhora Kie, esposa do contra-almirante, e informou-a sobre o estado de saúde do seu irmão. Ela sugeriu que ela procurasse a esposa de um dentista conhecido deles, e ao encontrá-la, algo muito estranho aconteceu. Naquela mulher manifestou-se o espírito da minha avó, que falecera pouco tempo antes, tendo recebido de orelha da minha mãe. A vovó disse-lhe que não embarcasse naquele navio e que a febre da criança cederia em 3 dias. E ainda acrescentou: o Deus ao qual estás ligado é grandioso e graças a isso recebi a permissão de poder visitar-te. Estou muito agradecida, pois através da tua prática da fé estou a receber muita luz aqui no mundo espiritual. É muito triste ver as pessoas que aqui chegam sem terem uma religião. Por isso, desejo que continues para sempre nesse caminho. E com essas palavras, retornou ao mundo espiritual. Dando ouvidos ao aviso da minha falecida avó, embarcaram no navio seguinte. Ao chegar ao porto de Hakata, no Japão, encontraram um país destruído e lá vieram a saber que o primeiro navio no qual deveriam ter embarcado chocara-se com uma mina e afundara sem sobreviventes. Eles haviam sido salvos. Pouco depois, o meu avô também retornou e juntos mudaram-se para Fukuoka, sua cidade natal. Passaram-se os anos e, com o início da guerra entre as Coreias do Norte e do Sul, a minha mãe decidiu embarcar para a Argentina para casar com um japonês que lá vivia, pois no Japão é costume que os casamentos sejam arranjados pelos pais ou conhecidos. Embarcou no navio holandês e chegou a Buenos Aires após 70 dias de viagem e lá pela primeira vez encontrou aquele que viria a ser o seu marido, o meu pai, tendo-se casado no mesmo ano. No ano seguinte nasceu o meu irmão Eduardo, mas nessa época o meu pai começou a sofrer de tuberculose e à medida que o seu estado agravava, teve que ser internado num sanatório especializado. A minha mãe pouco falava espanhol. Tinha que fazer todas as tarefas domésticas, cuidar da loja, que tinham de artigos regionais e presentes, além do bebê recém-nascido. Lembro-me dela me contar o quanto se sentiu desamparada e sozinha num país desconhecido, com o seu marido doente e internado. Era o seu bebê que lhe dava forças para seguir em frente. Certo dia, recebeu uma carta do meu pai acompanhada de uma revista semanal japonesa que era distribuída no sanatório, pois lá havia muitos japoneses internados. Essa revista continha uma entrevista entre Meishu-sama e Tokugawa Musei. Abaixo da foto, com caneta vermelha, meu pai perguntava se Meishu-sama era a pessoa da qual eu lhe falara. A minha mãe ficou impressionada ao ver a revista. Como poderia ter-se esquecido de Meishu-sama? Ela reconheceu que estivera a sofrer inutilmente
Imediatamente escreveu uma carta a Meixo-sama relatando a situação e pedindo permissão para receber novamente o Ohikari. O dia 5 de julho de 1953 foi inesquecível para ela, pois recebeu pelo correio o Ohikari pela segunda vez. Nessa época, foi inaugurado o Museu de Arte do Sol Sagrado Hakone. Meixo-sama orientou nessa ocasião que acabara de construir o primeiro protótipo do paraíso. Dali em diante, a luz de Deus se expandiria por todo o mundo. Logo depois mostrou a carta da minha mãe aos fiéis presentes, contando sobre a sua alegria ao saber que uma pessoa do outro lado do mundo, na Argentina, estava a receber o sagrado Ohikari pela segunda vez. No livro japonês Meixo-sama e os Pioneiros consta também o seguinte relato. Ontem recebi uma nova carta da Argentina. Como na carta anterior a senhora me tinha pedido, por favor, que a salvasse, mandei-lhe outro Ohikari e os ensinamentos de Deus. Nesta, fiquei a saber que ela começou a praticar a fé com fervor e acredito que em breve a obra divina também se expandirá naquele país. Nestes casos, o melhor é fazê-lo por correspondência, já que é muito difícil ir com frequência a um lugar tão distante. Tendo-se tornado membro por correspondência, um dia poderemos enviar algum ministro. Com esse tipo de preparação, será tudo mais fácil. Creio que Deus faz as coisas muito bem. Palavras de Meixo-sama no encontro com os membros a 7 de setembro de 1953. Depois de receber o novo Ohikari, ela decidiu transmitir Jorei imediatamente ao meu pai. Tinham-lhe extraído 2 costelas do peito e ainda era necessário remover outras 5 das costas. Os médicos estavam à espera que se recuperasse da primeira cirurgia, mas ele só piorava. No jornal Eiko, que ela havia recebido junto com o Ohikari, dizia que não haveria verdadeira saúde se não melhorasse a parte espiritual. Assim, compreendeu que o único método de salvação era o Jorei. Decidiu falar francamente com o meu pai e pediu-lhe que confiasse em Deus e no Jorei, porém ele recusou. Então ela disse-lhe: não quero abandonar-te agora, que recebi novamente a força de Deus, tornando-me seu instrumento, mas se continuares a recusar, não serei mais tua mulher. Diante de forte determinação da minha mãe, ele aceitou, mas consultou os médicos. Estes disseram que confiavam na técnica da cirurgia, que na teoria poderia funcionar, mas na prática só Deus poderia saber. E disseram-lhe: a sua vida também pertence à sua esposa, dê-lhe ouvidos, e deram-lhe alta. A sua aparência era muito má e os conhecidos japoneses vinham visitá-lo para se despedirem. A minha mãe suspeitava que lhe tinham dado alta porque acreditavam que ele não tinha esperança. Levando-o para casa, aumentaram as suas tarefas, mas cuidando dele e transmitindo-lhe Jorei, foi melhorando pouco a pouco, até ficar completamente curado. Depois, ele também recebeu o Ohikari e imediatamente entronizaram a imagem da luz divina em nossa casa, recebendo uma nova vida de Meixo-sama e de Deus. O meu pai viveu com saúde até aos 82 anos. Desta forma, a fé expandiu-se entre as pessoas que presenciaram este milagre e outras também receberam graças através do Jorei. Em 1982, tanto eu como a minha mãe tivemos a grande bênção de participar nas festividades do centenário do natalício de Meixo-sama no Sol Sagrado do Japão. Ambas agradecemos por todas as graças recebidas e prometemos continuar a esforçar-nos por sermos dignas discípulas de Meixo-sama. Ela partiu para o mundo espiritual em 2005, mas ainda hoje, após 70 anos, a minha antiga casa em Córdoba, na Argentina, continua a ser uma unidade religiosa, onde se realizam os cultos mensais, reuniões de membros e transmissão de Jorei. Gostaria de finalizar estes testemunhos dizendo-lhes que toda a minha família foi e continua a ser pioneira da fé. Onde quer que estejamos, portanto, o Ohikari pode levar o Jorei, que é a luz da salvação, conforme Meixo-sama nos ensina.
Hoje em Barcelona dou continuidade à dedicação pioneira, seguindo os passos da minha mãe, esforçando-me na salvação do maior número de pessoas. Agradeço profundamente a Deus e a Meixo Sama, aos meus antepassados, aos meus pais e a toda a família messiânica por me permitirem continuar neste caminho. Muito obrigada. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Bom dia a todos. Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Graças a Deus e a Meixo Sama. Graças a Deus e a Meixo Sama. Em nome de Deus e Meixo Sama, gostaria de agradecer a vossa sincera dedicação que nos possibilitou expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa durante os 12 meses do ano. Muito obrigado. Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir a este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online, tanto em Portugal como em outros países. Do exterior, estamos a receber membros vindos da Alemanha, Espanha, Noruega e Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Felicitações a todos pelo 141º natalício de Meixo Sama. Tenho certeza de que ele está muito feliz de tê-los aqui hoje, na sua casa, a homenageá-lo pelo seu aniversário. Nesta auspiciosa data, gostaria de partilhar com os senhores a mensagem que recebemos do nosso presidente mundial, reverendo Kiyoaki Sugihara, e peço permissão para lê-la. A todos os membros da Europa, para nós que seguimos a vontade de Meixo Sama e manifestamos o amor e a luz de Deus. Gostaria de expressar a minha sincera gratidão pela oportunidade de comemorar o 141º natalício de Meixo Sama com os senhores no dia de hoje. Meixo Sama nasceu em Tóquio, a capital do Japão, que se encontra no leste do país, e tendo compreendido a missão recebida por Deus de salvar a humanidade, dedicou a sua vida à construção do paraíso terrestre. Agora, estamos a aprender o sentimento contido nos seus ensinamentos e a trilhar o caminho seguindo os seus preciosos passos, dia após dia, tendo-o como modelo a ser imitado. Acredito que todos os membros se estão a esforçar diariamente nas 3 colunas da salvação, ensinadas por Meixo Sama, que são o Jorei, a agricultura natural messiânica e a apreciação da arte de alto nível. O Jorei é a ação capaz de tornar o profundo amor de Deus e a sua luz conhecidos pelo mundo, sendo este um caminho precioso de revelar Deus por seu intermédio. A agricultura natural messiânica é uma forma incrivelmente poderosa de reconhecer, amar e respeitar a vontade do solo, a fonte da vida, e é realmente um caminho para manifestar o amor de Deus.
Com a arte de alto nível, especialmente na prática da ikebana, as flores têm a missão de vivificar e confortar o coração das pessoas, e a sua própria aparência revela o amor de Deus e enriquece a nossa vida. Dessa forma, o Jorei, a agricultura natural messiânica, a arte de alto nível e a ikebana são atividades que revelam o profundo amor e a luz de Deus. Como membros que receberam de Meishu-sama o Ohikari, vamos almejar viver o estilo de vida que Meishu-sama deseja, esforçando-nos passo a passo para elevar o nosso caráter, aumentar a nossa espiritualidade e manifestar o amor de Deus e a sua luz por meio dos nossos corações, palavras e ações, a qualquer hora e em qualquer lugar. A construção do Heian-kyo, terra da tranquilidade, o solo sagrado da harmonia. Atualmente, no Japão, estamos a dedicar na construção do Heian-kyo, solo sagrado que representa o elemento espiritual terra. Meishu-sama ensinou-nos que, à medida que a construção do solo sagrado de Kyoto progredir, a expansão da Igreja Messiânica Mundial tornar-se-á mais visível. Além disso, a terceira líder espiritual também se referiu frequentemente ao Heian-kyo como o solo sagrado da harmonia. Conforme o ensinamento, a atuação de Deus é a união, onde coisas heterogêneas são unidas e a harmonia é permitida, creio que surgirá uma nova obra divina. Façamos de hoje um novo começo e caminhemos juntos no trabalho de manifestar o amor de Deus, reconhecendo, respeitando e ajudando-nos uns aos outros, permitindo que cada pessoa eleve a sua espiritualidade. Gostaria de expressar a minha sincera gratidão a todos os senhores pela vossa sincera dedicação ao longo desse ano. Do solo sagrado do Japão, estarei a orar com sinceridade para que os membros da Europa continuem a esforçar-se pela obra divina de Meishu-sama e que tenham a permissão de que, em 2024, ela se expanda conforme os desígnios de Deus. 23 de dezembro de 2023, Presidente Mundial, Reverendo Kyoaki Sugihara. Em nome de todos, agradeço ao nosso Presidente Mundial pela calorosa saudação e maravilhosas orientações que nos esforçaremos para colocar em prática no próximo ano. Muito obrigado. No culto de hoje, através dos formulários que colocamos no altar, juntamente com a nossa sincera oferta de gratidão, agradecemos a Deus e a Meishu-sama por todas as bênçãos e purificações recebidas ao longo do ano, além de termos estabelecido os objetivos para 2024. Nesse sentido, gostaria de refletir com os senhores como teria sido a nossa vida e a da nossa família se não tivéssemos conhecido Meishu-sama e recebido o Ohikari? Onde e como estaríamos? Quantos problemas foram superados graças ao Jorei e à prática dos ensinamentos? Ao longo desse ano, quantas vezes chamamos por Meishu-sama nos momentos difíceis, de dor,
de sofrimento, etc., foi muito bom sentir que Meixo Sama, a qualquer hora e em qualquer circunstância, esteve sempre conosco e pudemos contar com ele, não é verdade? Mas é o momento de também pensarmos se estivemos sempre à sua disposição quando precisou de nós, seja para prestar uma assistência religiosa ou uma outra qualquer dedicação. Acredito que nenhum de nós seria o que é hoje se não tivesse conhecido Meixo Sama e despertado para servir na obra divina, pois, através da prática dos ensinamentos e da busca constante pelo autoaperfeiçoamento, aos poucos fomos desenvolvendo o altruísmo que enobreceu o nosso caráter, permitindo-nos aumentar as virtudes e diminuir os defeitos. Por todos esses motivos e inúmeros outros, a nossa gratidão é incomensurável. No ensinamento do culto de hoje, a minha luz, do Alicerce do Paraíso, volume 1, edição portuguesa, Meixo Sama orienta-nos a respeito da sua missão que tem intrínseca relação com a transição da era da noite para a era do dia, isto é, o término do mundo da noite, caracterizado pelas trevas e pela ignorância. Com a chegada do mundo do dia, tudo se tornará claro e o que até hoje era incompreensível será esclarecido. Assim sendo, é natural que Meixo Sama, por ser o construtor do mundo do dia, tenha total conhecimento sobre todas as coisas. Para cumprir essa missão, Deus concedeu-lhe a bola de luz intensa, conhecida desde a antiguidade como a pedra de Cintamani, com uma força infinita, chegando a ser milhares ou milhões de vezes superior à de uma pessoa comum. Na prática, a luz de Meixo Sama manifestava-se da seguinte forma, conforme ele mesmo nos orienta no ensinamento do culto de hoje. Mesmo no caso de pessoas que, em locais distantes, preocupadas com o sofrimento de uma doença, me enviam telegramas a solicitar-me proteção, muitas delas obtêm a graça apenas com esse pedido. Isso ocorre porque, quando escuto o problema, a minha luz subdivide-se e liga-se a essas pessoas que recebem desta maneira a graça por meio do elo espiritual. Dessa forma, a luz passa a ter uma intensidade milhões de vezes maior e é irradiada até aos locais mais distantes para me conectar com essas pessoas. Para melhor compreensão, seria como se eu irradiasse balas de luz. Nem sequer preciso mencionar que a diferença entre elas e os projéteis comuns consiste no facto destes últimos serem limitados e matarem as pessoas, enquanto as minhas são ilimitadas e dão vida. A esse respeito, hoje ouvimos a maravilhosa experiência de fé da senhora Glória Shiromizu, membro de Barcelona e filha da pioneira da nossa igreja na Argentina, Noriko Shiromizu. Por volta de 1942, na época da Segunda Guerra Mundial, a sua família materna vivia na Coreia, território ocupado pelo Império Japonês. A sua mãe, por ter uma bela caligrafia, começou a copiar alguns escritos, pois nessa altura não havia máquina fotocopiadora,
a pedido do seu superior na Marinha, o contra-almirante Nonoyama, que, juntamente com a sua esposa, se dedicavam ativamente à difusão da fé messiânica naquela base militar. Ficou tão encantada com a profundidade desses textos que, na verdade, eram os ensinamentos de Deus revelados a Meishu Sama, que despertou para receber o Hikari, juntamente com muitos outros militares, civis e as suas famílias. O primeiro milagre recebido pela família Shiromizu foi terem sido salvos de um naufrágio sem sobreviventes, graças ao aviso recebido através de uma manifestação espiritual da sua falecida avó, que, além disso, ainda disse à sua mãe: o Deus ao qual estás ligada é grandioso, e por isso recebi a permissão para poder avisar-te. Estou muito agradecida, pois através da tua prática da fé, estou a receber muita luz aqui no mundo espiritual. É muito triste ver as pessoas que aqui chegam sem terem uma religião. Por esse motivo, desejo que continues para sempre neste caminho. Entretanto, tempos depois, a sua mãe embarcou para a Argentina para casar. No ano seguinte, nasceu o seu primeiro irmão e o seu pai começou a sofrer de tuberculose, chegando ao ponto de ter de ser internado num sanatório especializado. A sua mãe, sozinha, noutro país e falando pouco espanhol, tendo de cuidar da casa, da loja e do seu irmão ainda bebê, sentia-se desamparada. Entretanto, recebeu uma carta do seu marido que continha uma revista japonesa com a foto e uma entrevista com Meishu Sama. Nesse momento, ela perguntou-se como poderia ter se esquecido de Meishu Sama e reconheceu que todo esse tempo estivera a sofrer inutilmente. De imediato, escreveu uma carta a Meishu Sama, relatando a situação e pedindo permissão para receber um novo Hikari. Meishu Sama, sensibilizado, prontamente atendeu o seu pedido, enviando-lhe pelo correio um segundo Hikari, além de ensinamentos. A partir daí, quando tomou a firme decisão de transmitir o Jorei diariamente ao seu marido, já desenganado, os médicos permitiram que ele voltasse para casa. A sua aparência era tão má que os conhecidos iam visitá-lo para se despedir. Mas, aos poucos, ele foi se recuperando até ficar completamente curado, tendo vivido com saúde até os 82 anos. Assim, tanto as pessoas que presenciaram este grande milagre, como outras que também receberam muitas graças, foram difundindo a fé messiânica por toda a Argentina. E, ainda hoje, após 70 anos, a sua casa de família em Córdoba continua a ser uma unidade religiosa onde se realizam cultos mensais, reuniões de membros e transmissão de Jorei. A senhora Glória finaliza a sua experiência de fé afirmando que, seguindo o exemplo da sua mãe, ela e toda a sua família continuam a ser pioneiros da fé, pois, onde quer que estejam, portando o Hikari, poderão continuar a transmitir o Jorei, que é a luz da salvação. Esta maravilhosa experiência faz-me lembrar uma antiga lenda chinesa que talvez os senhores já tenham ouvido sobre um velho sábio que movia as montanhas.
Na China antiga havia um velho sábio que já tinha quase 90 anos. Em frente à sua aldeia existiam duas enormes montanhas que bloqueavam o caminho até a cidade mais próxima, onde os agricultores vendiam seus produtos no mercado. Para contorná-las, perdiam dias de viagem. Certo dia, ele reuniu toda a família e disse-lhes: estas duas grandes montanhas são um enorme obstáculo. Vamos removê-las abrindo um caminho que nos ligue diretamente à cidade. O que acham? Todos os filhos e os netos concordaram e disseram: não há dificuldade que juntos não possamos ultrapassar. A partir daí, o velho sábio começou a ir diariamente com toda a família para a montanha. Saíam muito cedo e voltavam ao entardecer. Sem medo das dificuldades, começaram a escavar um caminho. Um outro velho, conhecido pelo seu pessimismo, viu-os a trabalhar das montanhas e pensou que aquilo era ridículo. Perguntou ao velho sábio: como podes tu, com essa idade, tentar abrir um caminho entre essas montanhas? O velho sábio respondeu: certamente um dia morrerei, mas ainda cá restarão os meus filhos e depois deles os meus netos também. Teremos cada vez mais pessoas para ajudar e as montanhas cada vez menos pedras para tirar. Enquanto houver determinação e entusiasmo, conseguiremos remover montanhas. Incansavelmente, dando continuidade aos seus trabalhos, pouco a pouco, conforme progredia a abertura do caminho, outras pessoas também começaram a acreditar no projeto do velho sábio e, animadas, pediam para ajudar. Com tantas pessoas a trabalhar, a passagem acabou por ser aberta, beneficiando a vida de todos na aldeia que passaram a chegar à cidade em poucas horas. Acredito que este mesmo princípio pode ser aplicado ao pioneirismo messiânico, pois, com a nossa determinação e entusiasmo em salvar o maior número de pessoas através das 3 colunas da salvação, influenciaremos positivamente os nossos descendentes e as pessoas à nossa volta que, mesmo depois da nossa morte, continuarão a dedicar-se a esta grande obra divina. No ano que está por iniciar, seguindo os passos de Meishu Sama, como pioneiros do presente, vamos encaminhar o maior número de pessoas à salvação messiânica através das práticas básicas da fé. Oro para que, no próximo ano, possamos juntos dar continuidade à nossa sincera dedicação em prol da expansão da obra divina em toda a Europa. Desejo a todos umas boas festas e um feliz ano novo. Muito obrigado. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Meishu Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que
e tormentos. Se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus bons pensamentos, também tu missionário serás. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, acertando esta crença tão pura, rumo a novos caminhos eu vou, sem mais livre ou sublime aventura, que chorei pela prática estou. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, e cumprindo o sagrado preceito, em favor de uma paz bem comum, a virtude vencendo o defeito, cada qual somar verde mais um. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Mensageiros da luz não vencidos, nova era és que chega afinal. Deixa o Sana, aqui estamos unidos, a pregar sempre o amor fraternal. Encerra-se assim o culto especial pelo 141º natalício de Meishu Sama, da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Parabéns pela participação de todos e votos de boas festas.